noite, pessoal. Iniciei a gravação. Já dei o tempo pro pessoal, o tempo normal dos 10 minutos para a gente começar a aula, tá? Para o pessoal ingressar. Sei que tem colegas de vocês que estão trabalhando um pouco mais, aí estão tendo que ficar até mais tarde, estão chegando um pouquinho atrasado, mas daí eles nos acompanham na aula. Primeiramente, queria saber de vocês, quem é que de vocês que já fez prova essa semana? A princípio a gente tem amanhã, Gabriel. Bem, Gabriel? Tudo bem, Fabiano? Primeira prova é amanhã? É. Tá bem. Eu também. Minha primeira prova é amanhã. Eu queria que vocês me narrassem como foi a experiência de vocês. Então ninguém teve ainda, né? Não. Vocês viram que eu coloquei lá no grupo o contato do NES? Sim. Então, explicando para vocês, vou retomar uma explicação que eu dei a aula passada. Quinta-feira que vem, é que eu já não sei, pessoal. Eu dei 4 vezes, 4 aulas para 4 turmas diferentes, então eu já não sei o que eu disse. Vocês vão entrar direto no AVA e não vão entrar em contato comigo. É direto por vocês. Já foi explicado isso para vocês? Já. Sim. Então tá. Então, quando tiver problema para acesso, podem mandar mensagem para mim e podem mandar mensagem para o NES. Eu provavelmente não vou ter como ajudar vocês, mas podem me mandar mensagem que eu vou tentar ajudar, mas por isso que eu botei o contato lá. Tá bem? Hoje nós vamos encerrar a matéria da unidade 2. Toda a unidade 1 e unidade 2 vamos ter encerrado, tá? E tem mais aquele conteúdo extra que eu dei para vocês, que era da Jane Jacobs, Cidades Humanizadas, então para a gente pensar um planejamento que não seja um planejamento voltado às ideias modernistas, a ideia da eficiência, a ideia dos grandes planos de mobilidade urbana, os grandes planejamentos urbanos, e ligado a um microplanejamento, uns planejamentos menores, aquelas aulas que eu dei da Jacobs, tá? E o Escher, tá? O Escher que vai falar, então, sobre os novos princípios do urbanismo, e então são os novos princípios para se pensar o planejamento urbano, tá? Então, aquele material que vai cair na prova do Escher, eu estou explicando antes porque eles não estão na revisão, já que tem um PowerPoint inteiro sobre ele, teve uma aula inteira para vocês terem acesso. Então, retomem ali e com certeza vai cair a questão do Escher, tá bem? Tá bom. E aí vocês retomem lá no web livro de vocês a unidade 1 e unidade 2. Seção 1, seção 2, seção 3 de cada unidade. Perfeito, pessoal? Sim. Tá bem. Então vamos à aula. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa sobre o trabalho antes da gente começar? Vou começar. Então vamos lá. Pessoal, essa é a última sessão da unidade 2 de vocês, tá? Vocês repararam que a aula passada foi bastante densa de conteúdo, de texto, não são tantas imagens, são leis, bastante leis que vão ser trabalhadas, o Estatuto da Cidade, o Estatuto das Metrópoles, tá lá na Constituição Federal, então, teoria sobre o planejamento urbano, então é uma parte bem teórica, né? Então, e eu estou tentando recortar partes dos textos, principalmente do livro, e tentando então contextualizar o que eu diria assim que é o mais importante dessa matéria que a gente tem que ver, tá? Planejamento urbano e regional. Então, quando a gente está falando sobre as modalidades urbanas, uma questão importante é sobre a classificação das cidades, tá? Então, trazendo assim, quando a partir do crescimento de um núcleo urbano,
outros núcleos urbanos a eles se agregam e formam uma mancha única, interagindo social e economicamente. Esse fenômeno a gente vai dar o nome de conurbação urbana, tá? Então, no Brasil, os processos de conurbação se acentuaram a partir do estímulo ao rodoviarismo, ocorrido no final da década de 50. Lembram, então, na década de 50, que a gente tem os 50 anos em 5, a gente está lá com o Kubitschek também, então intensivando o investimento nas rodovias brasileiras, bastante, 50 anos em 5, né? E aí, então, tem essa intensificação também nesse processo das conurbações, tá? Nesse fenômeno da conurbação urbana. Então, tem dimensões variadas, podendo constituir desde aglomerados, tá? Aí é importante vocês verem, então, uma aglomeração urbana tem um alcance local, né? Até um conjunto de uma alta complexidade urbana, né? Então, quando a gente tem uma cidade, quando a gente está falando do planejamento a nível da cidade, do planejamento urbano, já existe uma complexidade que a gente já falou diversas vezes na disciplina. Quando a gente tem essa questão da conurbação, nós temos um aumento muito maior na complexidade, né? Então, a grande dificuldade também está na gestão. Como é que vai se dar a gestão? Porque, então, esses dois municípios, ou essas duas entidades, começam a se fundir, né? Então, nos seus desejos, seus anseios, nos fluxos das pessoas, nos fluxos das mercadorias, nos consumos. Então, tem essa integração, o que gera um aumento da complexidade. Então, a conurbação, desde a formação das primeiras redes urbanas do Brasil, muitas foram as propostas de classificação dos aglomerados urbanos. Vocês vão ver ali rapidamente, eu vou passar, o weblivro de vocês tem mais detalhado, quem quiser pesquisar também tem livros, vão conseguir achar bastante material sobre esse detalhamento, o quanto no Brasil, o IBGE, por exemplo, fez vários estudos procurando, então, estudar como estava se dando o fenômeno da urbanização e dos aglomerados urbanos, né? Então, tentou classificar esses aglomerados de acordo com os seus portes, então, a dimensão, né, desse aglomerado, e as características das ligações, o número de ligação que esses centros urbanos tinham. Então, já na lei federal, então, lá no Estatuto da Metrópole, 13.089 de 2015, bem atual, define como uma unidade territorial urbana constituída, então, pelo agrupamento de 2 ou mais municípios limítrofes, caracterizada por complementariedade funcional e integração das dinâmicas, sejam elas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas, ou ainda por todas elas. Então, quero que... Aqui tem um exemplo ali que está a única gráfica que eu vi, uma aglomeração urbana que aconteceu, que é Ilhéus, na Bahia, e Itabuna, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de movimento pendular. Nós temos as duas cidades e temos um movimento pendular entre as cidades. Esses termos, pessoal, conurbação e movimento pendular são importantíssimos para provas, para seleção, para concurso, e vocês têm que agora não esquecer mais disso, e para a prova de vocês também. Professor, eu estou aí enxergando o primeiro slide. Está no primeiro mesmo? Tô. Eu estava dizendo a imagem à direita ali, ó. Aglomeração urbana. Não? Certo. Tá? Tá bem. Tá. Mais alguém está com problema? Mas está conseguindo me escutar, Andréia? Sim, estou escutando bem, professor. Tá. Bem, pessoal, então,
Me deem um exemplo de uma conurbação urbana. Adiciona um colega de vocês, a Gabriele. Que vocês acham que aconteceu esse fenômeno da conurbação urbana? A região metropolitana, não sei se... Tá, mas que região metropolitana foi? Muito assim, tem várias regiões metropolitanas, né? Várias metrópoles, é o tema da aula de hoje. Quem falou foi a Michele? Foi. Não, pensei ali, região de Porto Alegre, que junta toda aquela... Isso, região metropolitana de Porto Alegre, tá, perfeito. É um bom exemplo, tá? Mas a gente vai ver que depois vai ter uma diferença entre uma conurbação e uma metrópole, uma região metropolitana. Uma conurbação urbana, pessoal, um bom exemplo, perfeito, tá, Michele? Foi ótimo porque a gente vai ver mais adiante isso. Uma conurbação urbana, um bom exemplo, seria Rio Grande Pelotas. Aí vocês vão me falar assim, não, mas não, ainda consigo ver um município e outro, né? O que não acontece já lá na região metropolitana de Porto Alegre, que já é difícil enxergar os limites. Mas não tem problema, né? Para a conurbação urbana, não tem problema ainda não terem se fundido os dois municípios. Mas eles têm integração das dinâmicas. Todo mundo consegue identificar isso? Políticas e socioeconômicas. Quando a gente pensa o estaleiro, né? Como se deu as dinâmicas e políticas de investimento na parte de habitação, na parte de infraestrutura, são questões que são, então, já da região sul, né, quando a gente está falando dos dois municípios, a integração, então, entre as prefeituras, entre as gestões, entre, então, a população, né, uma população o pessoal de Rio Grande vem comprar em Pelotas, o pessoal de Pelotas vai trabalhar em Rio Grande, então tá se dando esse movimento pendular. Quando se identifica esse movimento pendular, está se surgindo, então, esse fenômeno da conurbação urbana. Bem, uma aglomeração urbana, segundo a Lei Federal do Estatuto da Metrópole, Só vou adicionar um colega de vocês. Segundo, então, lá o Estatuto da Metrópole, tá? A aglomeração é uma unidade territorial urbana construída pelo agrupamento de 2 ou mais municípios limítrofes, caracterizada por complementariedade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas. Então, pessoal, para a Michele, que citou a região metropolitana, né? Vou falar assim. A gente viu ali, então, que a gente tinha o efeito da conurbação. Ele é um fenômeno, tá? Ele é uma coisa, é um fenômeno que acontece, que faz formar a aglomeração urbana, tá? Então, quando a gente tem esse efeito, então, da transformação de uma aglomeração urbana em que dois municípios se fundem, acontece isso a partir do fenômeno da conurbação, tá? Já atingindo um outro nível de classificação que não é mais da aglomeração urbana, também definido lá no Estatuto da Metrópole, é a metrópole em si. Por isso o Estatuto da Metrópole, né? É uma importante definição para a nossa disciplina, tá? E para vocês como arquitetos e urbanistas. Então, o que é uma metrópole? Um espaço com continuidade territorial, que face à sua população e importância política, social, econômica, exerce influência em âmbito nacional ou regional, com área de abrangência mínima de uma capital regional, de acordo com os critérios determinados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, quem determina, a partir de critérios, então, que são determinados pelo IBGE, também é o IBGE. Então, não vai ser assim, porque vamos pegar um exemplo, então, a Carol, então, esposa que quer dizer que
agora ela está trabalhando em São José do Norte, então ela vai falar lá Rio Grande, Rio Grande é uma metrópole, porque pelo que eu vejo é muito maior que São José do Norte. Ou ela era de São Lourenço. Não vai ser a partir de critérios, e quem determina, então, vai ser o IBGE que vai determinar quais são as metrópoles. Bem, vamos lá. A abrangência e influência de uma aglomeração urbana. Então, teve uma aglomeração urbana. Então, ela vai apresentar maior porte, então vai ser maior do que uma aglomeração urbana simplesmente, e ela vai ter, então, influência em um âmbito nacional, aí vai dar, então, as classificações de acordo com a abrangência da metrópole, ela vai ser uma metrópole nacional, regional, aí que a gente vai determinar. Agora sim, Michele, então a gente tem a região metropolitana de Porto Alegre. O Souza coloca que se uma das cidades que formam uma aglomeração urbana crescer e se destacar das demais, apresentando-se como uma cidade grande e com uma área de influência econômica, pelo menos regional, então não se está mais diante de uma simples aglomeração, mas de uma metrópole. Professor, tem como desligar os microfones? Bem, pessoal, agora a gente tem o Souza nos colocando, então, definindo claramente, né, que a aglomeração urbana não é metrópole, mas que cidades que passaram pelo processo de aglomeração de conurbação, que viraram um aglomerado urbano, podem se tornar metrópoles, né? Uma delas tende a se tornar metrópole. Bem, aqui eu trouxe um livro, né, para vocês, uma tabela feita num livro que foi tirada lá do IBGE, tá? E da Metroplan, para fazer esses dados. Os dados foram tirados de lá. E aí tem ali, à esquerda na tabela, região metropolitana de Porto Alegre. Número de municípios que estão incluídos nessa região. Tá? Região metropolitana da Serra Gaúcha. Tá? Aí a gente tem a população de cada região metropolitana. A gente tem, então, assim, ó, na região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem 3.960.000 pessoas, tá? A gente tem, então, na região metropolitana da Serra Gaúcha, 744 mil. Isso são dados, né, pessoal, de 2014, né? E 2011 do IBGE, então já estão desatualizados, tá? Ali 2010, ele está considerando dados de 2010. Ele pegou esses dados no IBGE e na Metroplan em 2014. Bem, a gente então tem aglomeração urbana do Sul. A aglomeração urbana do Sul é Rio Grande e Pelotas e cidades pequenas. Então a gente tem 5 municípios nessa aglomeração urbana e temos uma população de 578 mil. Ali tem outros dados, que é o PIB total, então participação, então tem esses dados censitários. E então ali então a gente tem os municípios totais no do Rio Grande do Sul, ó, 496, mas a gente vê então que tem essas diferenças, então, que a gente então vive hoje numa aglomeração urbana do Sul e não numa região metropolitana. Porque eu estou considerando que tem alunos que estão em Rio Grande e alunos que estão em Pelotas, tá? Então a gente vive na aglomeração urbana do Sul, tá? E então numa outra categoria nós temos as regiões metropolitanas de Porto Alegre e metropolitana da Serra Gaúcha, tá? Ainda não se tornou uma região metropolitana aqui. Então, a aglomeração urbana do Sul é um conjunto urbano com presença de 2 núcleos polarizantes, tá? Que é a cidade de Pelotas e a cidade de Rio Grande. A cidade de Pelotas com maior quantidade de habitantes, 341 mil e 206 mil, tá? Proximidade geográfica, 50 mil quilômetros, né? E uma relação econômica muito forte, né? E uma relação de complementariedade, tá? De bastante integração. Então, vamos lá.
o estudo da caracterização e tendências da rede urbana do Brasil. Por outro lado, no contíguo intitulado... Ah, tá, porque aqui diz municípios contíguos cuja sua integração é feita por complementaridade de funções e não por coalescência espacial. Não tem fusão espacial, tá? O que está dizendo ali naquele texto em cima, tá? Que é do Davidovich. Agora já o IPEA coloca que delimitou o espaço urbano a fim de configurar uma aglomeração urbana que involucra em uma mancha contínua de ocupação as cidades de Pelotas, Rio Grande e Capão do Leão. Então ele configurou uma mancha como se fosse uma mancha contínua, tá? Então já tem uma classificação diferente, então a gente também tende a se tornar uma região metropolitana. Pelotas, então, como polo comercial de serviço da aglomeração, exerce forte centralidade em todo o sul do estado. Rio Grande já é uma cidade portuária, então, e tem, então, esse polo industrial. Então, se preservadas as atuais tendências, essa aglomeração tende-se a consolidar-se no eixo Pelotas-Rio Grande, mantendo-se a sua bipolaridade característica. Então, essa região metropolitana que vai se formar vai ter característica essa bipolaridade, né? Com duas cidades atrativas. Tem outras regiões metropolitanas que pode ter só uma cidade, né, mais atrativa. Então vamos lá. A metropolização é um processo gradativo de ocupação de um território em torno de um lugar central, núcleo urbano, que tem essa alta densidade demográfica, onde vão se concentrar muitos serviços, né, as relações, então, institucionais altamente especializadas, tá? Então, ela se torna mais atrativa ainda para a população das cidades que estão na volta, né? Que ela faz relação. E é um núcleo, então, que a gente vai chamar de polarizador, de altamente adensado e urbanizado. Então, a gente tem, vamos ver mais adiante, né? Essa ideia da centralização, a gente vai ter coexistência de outros núcleos de menor porte, né? Então, que a gente atende e, ao mesmo tempo, dependem desse núcleo polarizador maior, tá? E aí vai ter esse destino de importantes movimentos pendulares entre essas cidades que estão na volta desse núcleo polarizador e o núcleo, tá? E a cidade central. Os principais processos de metropolização foram identificados no século XIX, tá? De novo, aí está vindo a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, começa a se identificar e se classificar como região metropolitana em Londres, tá? Então, devido ao intenso e descontrolado processo de urbanização que se deu na cidade de Londres, né? O entorno, então, sofreu a função da migração do campo para a cidade. A gente viu aquele êxodo do campo para a cidade. E isso gerou, então, vários problemas urbanos. E aí Londres, então, vai criar, o Parlamento Britânico vai criar a Agência Metropolitana de Obras, tá? Essa agência, então, sob a jurisdição da Metropolitan Board of Works, foi denominada Metrópole. Então, a denominação de metrópole vem daí. Realizou várias obras, como a reparação e expansão da infraestrutura de água e esgoto e construção de reservatórios de água. Também abriu várias ruas, ergueu pontes sobre o rio Tâmisa, criou parques públicos, adquiriu terrenos e vagas na área metropolitana. Então, a forma de administrar também já estava mudando, estava começando a classificar como uma região metropolitana, e a forma de planejar e administrar a cidade começaram a mudar nesse momento. Eu trouxe aqui uma notícia, né? Para que importa a gente estar estudando isso? Então, vamos lá. Uma notícia que saiu no... perdi agora qual foi o jornal. Acho que é o G1, tá? Se eu não me engano é G1 em 2018, tá? Depois vou ter que botar ali o link. Não, acho que é... Não lembro o jornal.
Depois eu olho, tá, pessoal? Desculpem. A capital amazonense está entre as líderes em aglomeração urbana, revela IBGE. Então, a gente tem, né, que Manaus, a capital amazonense, vai estar na 5ª colocação, isso em 2018, de aglomeração urbana, de processo de aglomeração urbana, processo de conurbação, né, o fenômeno da conurbação acontecendo, entre os municípios com mais de 300 mil habitantes. Então, vamos lá. Mais de 95% da área urbana de Manaus é considerada densa. Então, é como se a gente tivesse, então, uma... sem respiro, assim. Ela está 95% desse perímetro metropolitano está considerado denso, dessa grande mancha, né? Então, vamos lá. Conforme o presidente... E aí a gente vai entrar naquela questão que a Jane Jacobs colocava, né? Que densidade é bom, né? Vai, vamos ver, ó. Conforme o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado, o Jean Faria, a distribuição de serviços públicos de infraestrutura são beneficiados com a aglomeração. Então, se entenderia que a ideia da aglomeração, a densificação, seria bom para ter acesso, então, a essa infraestrutura, se gastaria menos. Mas, no entanto, não concorda com o resultado da pesquisa. Para o arquiteto, a capital tem grandes espaçamentos e ocupação desorganizada, tá? Então, ele coloca uma crítica, porque, na verdade, o processo de aglomeração de forma não planejada, desorganizada, sem infraestrutura, na verdade, é um tiro no pé, um problema maior. Ao invés de ser benéfico para a cidade, é pior. Então, no Brasil, o IBGE estuda os fenômenos de metropolização desde a década de 60, né? Quando vai começar a se acelerar. Em 63, é o primeiro seminário sobre habitação e reforma urbana, e aonde vai se elaborar, se propor, então, alterações à Carta Magna, e então a Constituição de 1946, e aí que vai para então permitir, a partir dessas alterações, a criação das regiões metropolitanas. Então, é nessa primeiro seminário que também vai se discutir tu vê lá, a gente estava em Nova York em 855, a gente vai chegar no Brasil em 67 só, que vai começar as regiões metropolitanas serem abordadas, né? Então, 63 se discute, 67 é que vai ser abordadas. Então, tá. Vamos lá. Na década de 70, então, a gente tem o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento para a promoção do crescimento econômico do governo federal e cria a Comissão Nacional das Regiões Metropolitanas e Política Urbana, a CNPU, tá? Essa CNPU, então, ela definiu as aglomerações urbanas como unidades que apresentavam um intenso processo de urbanização aliado a um patamar mínimo de população. Então, essas aglomerações eram resultado da expansão de uma cidade central, com estrutura espacial característica para municípios vizinhos, possuindo diferentes níveis de hierarquia, podendo ser dos tipos metropolitano e não metropolitano. Então, existiam, nessa época, em 70, se classificou, então, que era uma aglomeração urbana metropolitana e não metropolitana. Isso vai mudar com o tempo, tá? Essa forma de classificação. Bem, a CNDU caracterizou as aglomerações em função do processo de urbanização, levando em conta o tamanho da cidade central, o grau de integração das aglomerações de acordo com os movimentos pendulares, o peso da industrialização no processo de urbanização e a proporção do PE nos setores urbanos em relação à população total. Com essas análises que, então, a CNDU estava fazendo, foi possível categorizar aglomerações urbanas em metropolitana, abaixo do nível metropolitano e sem espaço urbanizado contínuo. Foi a única classificação que se fez, né? O processo de expansão econômica conhecido. Tá. Então, vou falar assim, que essa época, contextualizando vocês, o Brasil estava na ditadura militar, tá? E estava vivendo o falar do milagre econômico, né?
E esse milagre econômico vai chegar ao fim com o primeiro choque do petróleo em 73, tá? E aí a gente tinha um Médici naquele primeiro, então, no primeiro plano nacional, era o governo do Médici, e aí depois a gente vai ter o governo do Geisel. E ele, então, vai anunciar, para socorrer, então, essa crise que estava acontecendo, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que vai ser em 1974. Bem, a gente tem aqui o Bernardes falando, a Bernardes, né, que é uma pesquisadora, fala, de fato, o governo, ao definir ações efetivas no campo do desenvolvimento urbano, elegeu somente aquelas linhas que interessavam as áreas de interesse específico, como transporte, outras obras públicas e da construção civil, enquanto foram sendo postergadas outras divisões que contrariavam ou poderiam vir a contrariar interesses poderosos, em particular do capital imobiliário e das empresas que atuam nesse mercado. Então, nesses pacotes, então, de Plano Nacional de Desenvolvimento, essa ideia de desenvolvimento que tinha nesses planos, a CNDU, que estava pensando, então, as políticas urbanas, ela não estava pensando em questão de reforma agrária, reforma urbana, porque, como estava dizendo a Bernardes aqui, mexia nesses interesses dessas grandes empresas. Então, também tinha a questão, então, das grandes indústrias automobilísticas. Então, todo o dinheiro ia para as rodovias, ia para pensar, então, em pavimentação das cidades, em ruas. Então, era uma infraestrutura toda voltada para o carro, né, para o crescimento dessas cidades e para as partes mais ricas, né. Então, a gente tem, na verdade, um processo de desenvolvimento, que a gente pode colocar assim, que foi falho. Então, sendo revisto lá no segundo plano de desenvolvimento, e gerou várias sequelas, problemas graves, tá? Porque, na verdade, intensificou o processo de aglomeração com o investimento em infraestrutura para os carros, tá? Para a lei complementar, então, de 73, que criou as primeiras regiões metropolitanas do Brasil, as funções públicas de interesse comum diziam respeito ao desenvolvimento. Então, o que é que essas leis, então, das regiões metropolitanas estavam dizendo sobre questões de desenvolvimento socioeconômico, saneamento básico e uso do solo metropolitano, as redes viárias e de transporte, a produção e distribuição de gás, o uso dos recursos hídricos, ao controle da poluição e outros serviços que venham a ser incluídos no Conselho Deliberativo por lei federal. Então, então a gente já estava tocando em todos esses assuntos já nas regiões metropolitanas, tá? Aí lá em 78, então, a gente vai ter, então, um novo estudo a partir... Espera aí que eu vou olhar o grupo. Alguém mandou coisa. O Bruno não está conseguindo entrar, vamos ver. Tá seguindo, pessoal. Não apareceu ali para mim aceitar ele. Então a gente tem a teoria das localidades centrais do Christaller, que então buscou identificar a frequência de padrões nas localizações de bens e serviços de consumo e seus graus de especialização. Então ele vai dar assim níveis de hierarquia dessas centralidades, dessas cidades, então, e como as outras eram subordinadas a ela, né? Então ele vai definir um termo que é regiões de influência das cidades. A imagem, eu só vou adicionar aqui o Bruno, que acabou de entrar. Essa imagem aqui serve para ilustrar aqui, por exemplo, se a gente imaginasse que o P1 ali, esse ponto aqui, fosse Pelotas, nós teríamos, então, influência Pelotas nos bairros, nos seus bairros, nas cidades, então, na volta, e as cidades têm uma influência menor, e aí a gente teria Rio Grande, por exemplo, aqui, nesse ponto daqui, né? A gente teria Pelotas, Rio Grande aqui. Então, como essa teoria das regiões de influência das cidades, né? A teoria das localidades e centralidades. Vamos lá.
Constituição Federal de 88, então, a partir de 2001, com o Estatuto da Cidade, torna-se obrigatório, eu estou destacando isso aí, pessoal, para vocês, ó, a elaboração dos planos de mobilidade urbana para os municípios com mais de 500 mil habitantes a partir de 2012. Isso foi aprovado na lei, então, 12.587. Uma política nacional de mobilidade urbana. Bem, então esses planos passam a ser obrigatórios para municípios com mais de 20 mil habitantes. Então a gente tem lá, primeiro, em 2001, nós tínhamos para cidades para 500 mil habitantes, né? Então pouquíssimas cidades, perto da quantidade de cidades que tem no Brasil. E aí depois a gente tem que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes têm que ter planos de mobilidade urbana. Aí se enquadra Pelotas. Alguém ouviu falar dos planos de mobilidade urbana de Pelotas? Tá, vou seguir, pessoal, vocês não falaram. Mas depois pesquisem as cartilhas, as questões de ciclovias, acessibilidade, transporte público, aquele corredor de ônibus, tudo isso tem a ver com esses planos de mobilidade que foram pensados e projetados para Pelotas, né? Elaboração de planos metropolitanos é fundamental para viabilizar e organizar a mobilidade metropolitana. As relações entre fluxos e as atividades instaladas é institucionalidade da gestão e regulação do serviço público e a distribuição dos investimentos na infraestrutura no território. Então a gente vai ter agora dois termos super importantes, que é os planos metropolitanos e mais abaixo ali o plano integrado. Então, o plano integrado, por exemplo, sistemas de transportes, deve objetivar fluidez e redução do tempo de deslocamento, priorizando projetos em pontos de conflito e saturação, levando em conta as possíveis alterações da estrutura econômica e urbana das cidades. Aqui tem um exemplo, então, da região de Belo Horizonte, tá? Da região metropolitana de Belo Horizonte, tá? Instrumentos da gestão metropolitana. Aí a gente tem a questão do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, a agência RMBH, Assembleia Metropolitana, Conselho Deliberativo Metropolitano, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, tá? Então, da região metropolitana de BH. A sociedade civil ampliada apoia o Conselho através do Colégio Metropolitano. Então, é como é feito, então, as decisões, como é feita essa gestão metropolitana lá em BH, tá simbolizado ali naquele gráficozinho nas bolhas. Quando é importante a gente pensar essa questão, então, trazendo uma exemplificação dos planos metropolitanos e desse planejamento integrado? A questão do abastecimento de água, né? É importantíssimo, então, a gente pensar a escala metropolitana quando a gente está pensando no abastecimento de água, tá? Porque o esgoto também, né? É importantíssimo pensar. Querem me dar um exemplo para mim não ficar só eu falando? Parte de lixo. Isso. Mas me dá um exemplo assim. Como é que funciona a parte de lixo em Pelotas? Eu sou ignorante. Eu sei que vai para algum município. Não fica aqui. Isso. Tá. Alguém quer falar? André, como é que é Rio Grande? Bem, Não sei. Pelotas, Rio Grande também, manda um lixo para Candiota. Então, a gente pensa assim, então, esses planejamentos, então, integrados, e a questão do planejamento, então, na escala metropolitana, que a gente, então, está falando na escala, então, do integrado, porque não é uma região metropolitana, né? Mas na escala, então, dessas cidades aglomeradas, dessa conurbação,
tem que ser não a nível regional, não a nível municipal, né? Tem que ser regional, quando a gente pensa. Porque a bacia hidrográfica de Pelotas, ela abastece também as cidades vizinhas, abastece Rio Grande também. Então a gente tem a questão da contaminação das bacias e, ao mesmo tempo, a captação da água dessas bacias. Então isso tem que ser um planejamento elaborado entre municípios, é a nível regional, compreenderam? Então por isso a importância de ser pensado no nível regional e não mais no nível do município, tá? Ó, a destinação final dos resíduos sólidos deve ser levada em conta a logística de transporte do resíduo, pela disponibilidade de áreas adequadas e pela concertação entre municípios com maior proximidade, podendo a destinação ser compartilhada entre municípios. Já no que diz respeito ao serviço de drenagem e ao manejo das águas pluviais, devido à sua escala de microbacia, a gestão metropolitana é mais apropriada em casos de municípios conurbados e que compartilhem da mesma bacia hidrográfica, tá? Como Rio Grande e Pelotas, tá? Aí a gente pode pensar assim, tá, mas a questão do lixo não tem a conurbação, vai lá para Candiota, né? Mas tem então essa relação, tem uma logística que se pensou, não, vale a pena a questão logística, porque então já tem outros municípios que estão levando para lá, a questão da infraestrutura que toda foi montada, então aí acaba se usando, porque os aterros, que nem Rio Grande, vai deixando, Rio Grande ainda tem os aterros, mas estão sendo desativados, né, em Rio Grande. Tinha um na estrada entre Rio Grande e Pelotas, para quem passava via ali, um aterro que estava saindo que já foi desativado. O Estatuto da Metrópole, pessoal, em 2018, o Temer prorrogou ele, né? Então a definição, porque todas as cidades, todas as regiões metropolitanas teriam que entregar seus planos metropolitanos, tá? E aí o Temer estendeu até 2021. Então tá, lá em 2020, então a gente tem um estudo das regiões de influência das cidades de 1993. Então, esse estudo salienta as diferenças entre nível, intensidade e sentido dos fluxos, o que conferia aos conjuntos urbanos a formação de redes desiguais e simultâneas, cujas ligações são utilizadas de maneiras distintas pelos vários agentes sociais. Então, são estudos das centralidades. E nesse estudo, a gente tem 8 níveis de centralidades classificados. Máxima, muito forte, forte, forte para médio, médio, médio para fraco, fraco e muito fraco. Então, isso daí o IBGE estava estudando as centralidades de algumas cidades, e cidades principalmente que tem, então, muito forte. A máxima seria São Paulo, por exemplo, né? Então, é o quanto ela é atrativa nessa ideia da centralidade. Partindo das aglomerações urbanas metropolitanas, o Instituto analisou seus tamanhos relativos e suas centralidades, tendo chegado a 57 cidades centrais. Então, nós temos no Brasil 57 cidades centrais, né? Então, vamos lá. As áreas de concentração da população, ACPs, grandes manchas urbanas de ocupação contínua, caracterizadas pelo tamanho e densidade da população, pelo grau de urbanização e coesão interna nessa área, né? Então, aquela reflexão que o cara estava discutindo sobre Manaus é meio que esse questionamento. Não tem tanta coesão interna. Então, que teriam vazios, né? Dado pelos deslocamentos da população para trabalho ou estudo. Então, para definir os núcleos, então, áreas de concentração da população, consideram as capitais estaduais, os municípios com mais de 350 mil habitantes, os municípios cuja densidade demográfica mínima era de 1.583 habitantes por quilômetro quadrado e com 81,5 no mínimo de população com atividade urbana, tá? Então, a gente vê que tá lá naqueles, a gente viu na aula passada, né? Tá nos níveis, então, da densidade da urbanização no Brasil. Tem várias cidades já com esse nível. Vamos lá. E os movimentos pendulares cujos fluxos estivessem contidos dentro dos limites. Tá.
Então, em 2007, o IBGE estabeleceu as regiões de influência das cidades, né? Aí o IBGE identificou, então, nas redes urbanas, seguindo os níveis da cidade nesses seguintes níveis, né? De acordo com as áreas de influência, como metrópole, capital regional, centro subregional, centro de zona e centro local. Então, e dentro desse nível, de cada nível da cidade, a gente teria subníveis. Então, o nível 1, que é o nível da metrópole, é o mais alto nível, né? Então, a gente tem os principais centros urbanos do Brasil, né? De grande porte. Aí, a gente vai agora falar, né? Se quiserem dar exemplo, seria, então, no maior nível, a grande metrópole nacional, São Paulo, tá? A gente tem metrópoles nacionais, que é ali, ó, são polo de atração dos centros localizados em todo o país, juntamente com São Paulo. Aí a gente tem Rio de Janeiro e Brasília. E as cidades representantes, que são essas cidades representantes, são essas daí, tá? Agora a gente tem metrópoles, cidades que estão no segundo nível da gestão territorial, cuja população varia de 1,6 a 5,1 milhões de habitantes. No nível 2, então a gente tem o nível da capital regional. Então, assim como as metrópoles, então elas têm relação com o estrato superior da rede urbana, mas sua área de influência é regional, tá? E tem, então, uma capacidade de gestão e tá imediatamente abaixo do nível da metrópole. Não tem o nível de importância da metrópole. Então, classificadas a faixa populacional, subdividem-se em capital regional A, então a gente tem o nível A, que são medianas, de 955 mil a 487 relacionamentos, tá? Então, esse grupo está incluindo as capitais estaduais que não passam de 955 mil habitantes, tá? Então, que não tá, são as capitais que são menores e que não estavam lá no nível 1, que são metrópoles, tá? A gente tem capital regional B, cidades então também medianas, tá? Até a classificação se deu em 2007, então a gente tem que as cidades cresceram. E aí a gente tem que são de 435 mil habitantes a 406 relacionamentos. Então, este grupo também inclui capitais estaduais, não metropolitanas, então a gente tem capitais também incluídas aí. A gente tem capital regional C, então, que são cidades medianas de 250 mil a 162 relacionamentos, tá? A gente tem, então, agora os nível 3, centro subregional. Eu não vou ficar falando, vocês podem me... Aí a gente tem o subregional A, tá? Centro subregional A, de 95 a 112. Centro subregional B, 71 mil. Aí a gente tem o nível 4. Então a gente tem cidades menores, cidades pequenas, né? Aí a gente tem zona A e zona B, que são cidades medianas com 45 mil habitantes. A gente tem zona B, que é para 23 mil. E a 5, então, centro local, cidades cuja centralidade e atuação não exploram os limites do seu município, servindo apenas aos seus habitantes. São cidades cuja centralidade se dá em relação às suas áreas rurais. Querem dar um exemplo do nível 5? Cerrito Alegre. Tá? Cerrito. Segundo o IBGE, então, quanto os aspectos da mobilidade e área de influência de determinados centros, então, vai ser possível a gente subsidiar, estabelecer, então, esse planejamento estatal quanto a localizações das atividades econômicas de produção, consumo privado e coletivo e os padrões especiais delas que emergem.
Então, estabelecem então, os raios de abrangência dessa centralidade e categorizam os fluxos, né? Isso vai auxiliar o poder público na tomada de decisão sobre a implementação de equipamentos públicos que atendem a um contingente populacional maior. Então, a ideia é a otimização de recursos, né? Então, com esses estudos, eles não querem colocar um grande hospital central com atendimentos especializados, por exemplo, lá em Canguçu, né? Porque veem que a centralidade de Canguçu é baixa, né? Então não tem por que colocar umas coisas que a gente poderia dizer, mas isso eu observo só passando de carro. Mas tem esses estudos, então, para embasar as decisões de como vão se dar esses investimentos. Pessoal, esse termo daqui eu queria que vocês gravassem. Então, conurbação, fenômeno, já estou fazendo a revisão para a prova. Então, fenômeno cuja ocorrência pode denotar o surgimento de um processo de uma metropolização. Ele se dá quando, a partir do crescimento do núcleo urbano, outros núcleos urbanos a ele se agregam e formam uma mancha única, interagindo social e economicamente. Tem-se o fenômeno da conurbação, um processo que tem dimensões variadas, podendo constituir desde aglomerados de alcance local até conjuntos de alta complexidade urbana, cuja gestão demanda esforços intensos. Um outro termo importante para vocês saberem, polinucleação. Então, esse fenômeno da polinucleação é diferente da conurbação. Ele é originado pela segregação dos espaços urbanos e não pela união, pela ideia então de ligação no processo de metropolização que está se dando, né? Esse daqui, então, são processos de segregação. Então, ao introduzir o surgimento de novos fluxos ao meio urbano, leva ao surgimento de centralidades múltiplas, direcionadas a um público específico. Então, esse é um fenômeno também da urbanização. A gente tem a polinucleação. É um outro fenômeno que pode acontecer junto. E esse fenômeno tem gera os seus problemas, tem os efeitos positivos e vários efeitos negativos, tá? Eu queria que vocês pesquisassem outros fenômenos que acontecem no processo de urbanização, que é o fenômeno da centralização. Vejam o que é esse fenômeno, tá? Pesquisem aí no livro de vocês. O que é o fenômeno da centralização? Pesquisem na internet, tá? Vejam livros que tem sobre isso, sobre planejamento urbano. Vejam o processo o fenômeno da segregação. Né? O que ele é realmente? Eu sei o que é segregar. O cara está segregado, está separado. Então, não vejam um conceito de vida e nem um conceito de dicionário. Procurem saber o que é para o planejamento urbano o fenômeno da segregação e o da pendularização. Né? O que é esse fenômeno da pendularização? Tema para casa para vocês aí. Não precisam me entregar, é para estudar para a prova. Aí eu trago aqui o que é o movimento pendular. Né? Eu mostrei lá em cima para vocês, tinha a questão do movimento pendular entre as cidades que estava acontecendo o fenômeno da conurbação, tinha um movimento pendular. Né? Então, conceito de movimento pendular encerra, na sua forma mais simples, duas deslocações de uma pessoa entre dois pontos do espaço geográfico. Uma ida para o local de trabalho ou estudo e outra de retorno ao local de residência. De modo, antes de mais nada, o movimento pendular é uma questão funcional que resulta da organização do território e da não coincidência entre o local de residência e os locais de trabalho ou estudo. Tá? Então, esses movimentos pendulares se dão muito entre Rio Grande e Pelotas. Temos aqui colegas que fazem isso. Eu faço isso, né? Então, nós temos, e vocês devem ter diversos conhecidos, então, que mostram, então, esse fenômeno da conurbação urbana entre Rio Grande e Pelotas e esse aglomerado urbano, né? Então, vamos lá.
Tais deslocamentos configuram a realidade espacial da cidade do século XXI, que tem a dispersão espacial experimentada por dois extremos socioeconômicos que atuam sobre a morfologia do espaço urbano. Geralmente, a população de baixa renda habita as periferias por não suportar os custos das moradias dotadas de boa infraestrutura das áreas centrais das cidades. Por outro lado, muitas vezes, as camadas mais abastadas se refugiam em condomínios distantes das cidades congestionadas e poluídas. Em ambas as situações, as motivações para os grandes deslocamentos das cidades contemporâneas resultam da simultaneidade de movimentos de mesma natureza e da distribuição, ora contígua, mas de componentes geográficos diferentes. A intensidade dos movimentos pendulares depende do tamanho do centro urbano. Quanto maior a cidade, maior tende a ser os fluxos pendulares, pois o mercado imobiliário encarece o solo das áreas centrais. Pessoal, então quando a gente está pensando no planejamento metropolitano e regional, a questão do movimento pendular é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês, tá? E aí eu queria que vocês me citassem outro. Eu vou dar um exemplo lá em Porto Alegre, tá? A gente tem, então, o centro, né, a centralidade da região metropolitana, a gente tem o centro de Porto Alegre, que tem esse atrativos culturais, atrativos, então, de produção, de consumo, né? A gente tem, então, uma grande atração das pessoas para lá. E nós sabemos que tem, então, vocês acham que o trabalhador que vai trabalhar lá no shopping Praia de Belas, que vai fazer a limpeza do Praia de Belas, ele consegue morar do lado do Praia de Belas, morar ali perto? Não, provavelmente, ou o cuidador de carro, né, que vai estar lá cuidando do carro. A cidadezinha próxima da região, na região. Eu que ando de Uber, eu gosto de conversar com o pessoal, os Ubers, né? E aí eu sempre pergunto, e boa parte dos Ubers não moravam em Porto Alegre. Eles moram em Guaíba, moram em Canoas, então moram perto, porque o custo de vida é muito caro. Então, a gente fala assim, então, a questão da centralidade, a infraestrutura, está perto de toda essa infraestrutura, encarece esses espaços e levam as pessoas, então, a ficarem distantes, então, e fazerem esse movimento pendular. Bem, a gente tem, então, também, saindo aqueles condomínios de luxo na volta de Porto Alegre também, que tem, então, vamos pensar assim, jogadores de futebol devem morar ali fora de Porto Alegre, não no centrão de Porto Alegre. Então, também fazem esse movimento pendular, tá? Isso daí gera problemas, então, que a gente vai pensar, que é problemas, então, de uma administração, de uma questão da mobilidade urbana, que são bem complexos de resolver, né? Como, então, solucionar os problemas de infraestrutura urbana, dado a quantidade de movimentos pendulares, né, desses fluxos. Das soluções que já foi dada há mais tempo é o Transurb lá, né? Então a gente tem ali o pessoal que vai estudar em Canoas, que vem de Canoas trabalhar, então, que consegue, então, esse sistema de mobilidade integrado, já soluciona bastante, mas não dá conta, né? Agora eu queria que vocês me citassem um exemplo. Parece que em Brasília o pessoal que construiu mesmo não foi morar lá. Morava na cidade satélite. Uhum. Em Brasília tem esse movimento pendular também. E não vi pessoalmente, mas garanto que dá problemas de engarrafamento, mesmo tendo sido projetada para o automóvel. A gente tem São Paulo, né, aquelas imagens que a gente vê de São Paulo, o pessoal que mora em Santo André, que mora na região do ABC ali, ficam tudo engarrafado, mesmo tendo grandes vias, 4 vias, 5 vias, não tem, porque o movimento pendular também tem essa característica, são os horários de pico, né, a hora do rush, geram congestionamento. E quanto mais melhorarem a infraestrutura, mais pessoas vão morar longe
e daí mais vai congestionar. Então não resolve. E vamos dar um exemplo para vocês. Esses movimentos pendulares a gente vê na Anhanguera, né? Os alunos, então, que vêm estudar ali, que fazem esse movimento, que vêm das cidades de fora, que faz aquele grande movimento de vans e carros. A gente tem, então, na Católica, a gente tem esses movimentos pendulares do pessoal vindo estudar em Pelotas, né? E indo depois para suas cidades vizinhas. Então tem essa ideia do movimento pendular também. Em Pelotas a gente vê os condomínios também em Pelotas. A gente está vendo a questão dos condomínios, tanto os condomínios de baixa renda, quanto os condomínios de luxo também. Estão afastados do centro, né? Pelo custo que é, e poucas pessoas hoje têm a possibilidade de morar bem no centro de Pelotas, né? Estão vendo nessa escala mais municipal, escala urbana. Eu queria que vocês, então, um outro assunto para vocês darem mais uma reforçada, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é de um plano urbano, né? Um plano de planejamento urbano, que é o Plano Agache. O Plano Agache, ele é de 1927 a 1930, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, tá? Esse plano, pessoal, ele foi o Alfred Agache, então, e ele foi um planejador urbano contratado pelo Antônio Prado Júnior, tá? Ele não foi totalmente, a gente tá vendo ali no mapa à direita, no projeto, né? A gente tá vendo, então, um projeto que não, vocês já estão vendo, quem conhece o Rio de Janeiro já sabe que ele não foi aplicado em toda a sua idealização. Estava só adicionando a Thaís. Então, o Alfred Agache, então, que é um francês, com certeza vai ter influência, então, da escola francesa, né? Então, o plano abriu novas perspectivas para o urbanismo no Brasil, deu origem à criação do Departamento de Urbanismo da Prefeitura Municipal. Então a gente tem que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, tá? Só contextualizando historicamente. Então, teve a influência francesa, até porque ele era francês. O segundo grande plano urbanístico de Curitiba, encomendado em 1941, a firma paulista Coimbra e Bueno e Companhia, que por sua vez contratou o arquiteto urbanista francês Alfredo Agache. O plano foi entregue à prefeitura de Curitiba em 1943, então também teve esse plano Agache lá. Então, o plano Agache foi adotado um sistema radial de vias ao redor do centro, deixou marcas que permanecem. Grandes avenidas. Então a gente tem essas grandes avenidas, a ideia, então a gente tem aquela do Haussmann, né? A gente tem então a ideia do urbanismo, que tem a eficiência da mobilidade urbana através de grandes avenidas, de uma malha bem definida, então com ruas arteriais, ruas locais, então essa marcação, a gente tem a dinâmica das hierarquias de vias, né, bem marcada. A gente tem uma ideia de higienização também, né, que a gente pode falar assim, porque então era deixar com mais luz, deixar com mais fluxo, terminar com aquela ideia daqueles centros urbanos fechados, trancados, né, os centros antigos, né, históricos. E aí, para isso, pessoal, o Plano Agache, na verdade, eu trouxe ele como um exemplo de que esses planos populares, então, esses planos que foram aplicados no começo no Brasil, eles não eram, de certa forma, democráticos, né? Porque eles interferiam de forma diferente de acordo com a classe social. As classes populares, então, elas estavam excluídas do processo de planejamento. Então, dando um exemplo para vocês, o que aconteceu lá que a gente estava discutindo lá quando a gente teve a aula da Jane Jacobs, né? Aconteceu já no Rio de Janeiro com o Plano Agache, que
Vamos pegar, então, essas ocupações irregulares. Eu preciso passar uma avenida aqui, tem um cortiço, bota abaixo e leva a pessoa lá para não sei aonde. Ela não faz parte do planejamento. Ela é um problema, então eu levo para longe. Então, isso daí é um processo, então, desigual, né? Que a gente, então, tem, dependendo da classe social, foi integrada ou foi dado mais peso na hora do planejamento, tá? Então, esse é um exemplo de como os planejamentos urbanos e regionais têm a ideia da discriminação ou diferenciação de acordo com a classe social, tá? Só que citar um exemplo, pesquisem no web livro de vocês o que isso interfere. É lá nas primeiras unidades, lá a questão do histórico dos planejamentos urbanos na primeira sessão, desculpa, da unidade 2, no Brasil, tá? Fim, pessoal. Alguma dúvida, pessoal, para a prova? Eu vou enviar isso aqui para vocês. Como vocês viram, eu procurei tocar no final da aula, eu toquei na sessão 2 da unidade 2, tá? Quando eu falei sobre conurbação urbana ali, que eu estava falando, e sobre aqueles conceitos que eu pedi para vocês pesquisarem, que foi a aula passada que a gente viu, e também a sessão 1 da unidade 2. Lá, a unidade 1, vocês já tinham nos PowerPoints, a gente já tinha visto, tá? E aí eu peço que vocês retomem. Caso vocês não estejam conseguindo acessar no AVA ou estão precisando com urgência reacessar os PDFs, me peçam lá no grupo, eu reenvio para vocês. Essa aula eu vou postar também para vocês estudarem para a prova. Quinta-feira, então, das 19 às 21 horas é o período para vocês fazerem a prova. A prova tem 10 questões. Vocês têm alguma dúvida? Elas vão ser questões objetivas de marcar. Eu vou fazer a chamada. Pessoal, explicando para vocês, os trabalhos, vocês já sabem que tem que ser entregue, então, até às 19 horas do dia 30. Sim. Tá bem. Eu perguntei para Isa, tá? Na aula passada, na verdade por WhatsApp, se alguém tava com problema de acesso. Se alguém tá com problema de acesso, pessoal, tome cuidado. Já tente ver isso com o NES hoje mesmo, tá? Porque para não deixar não conseguir acessar quando vem não conseguir fazer a prova, tá? Então aconselho todos que não estão conseguindo acessar por qualquer problema que seja procurar o NES para ver como é que vai ficar o caso de vocês. Eu já consultei o NES para algumas questões e ele pediu para procurarem ele, tá?
Frequência lançar. Alisson. Andréia. Andréia. Tô aqui, professor. Tu é Andréia Rodrigues ou Dolinski? Camilo Rodrigues. Tá, então tá. Andressa. Presente. Bárbara. Aqui, professor. Betina. Bruno. Professor, o senhor não marcou eu. Andréia Camilo. Tá essa aqui? Tá esse presente aqui, ó. Ah, tá. Eu tava olhando as aulas anteriores. Tá. Tá. O Bruno tá aí? Tô aqui. Carolina. Eu vi que tava com problema pra entrar, né, Bruno? Tava caindo. Isso, estava com um probleminha, mas já resolveu. Obrigado. Tomem cuidado no dia da prova, hein? Tentem logar, não deixem muito pra cima da hora, meia hora depois quando vê dar problema, vocês ficam fora. Porque eu acho que vai ter muita gente acessando. Carolina. Aqui. Carolina Ávila. Aqui. Caroline Blanc. Charlize. Cristiane. A Cristiane estava com problema para entrar aqui, tinha mandado WhatsApp, ela não conseguiu entrar. Fabiano tá aí. Fernanda. Fernanda não tá, né? Flávia. Sim. Professora que tá pra ativar o áudio para falar. Eu tô pelo Fernanda, tá. Eu tô pelo Beleza, celular e Fernanda. Tranquilo. Dei presença aqui. Flávia. Tá aí, né? O Francis. Aqui. Gabriele tá aí. A Gabi tá, só que ela tá sem microfone. Tá, eu vi ela entrando. Jobim. Jobim tá aí? Vamos ver. Não. Ah, me perdi na aba. O José. Juliane. Eu? Juliano. Aqui, amado mestre. Ah. Leonardo. Aqui. Lucas. Aqui. Lucas Bandeira. Aqui. Lúcio. Aqui. Marla. Michele. Aqui. Sandro. Ó. Eu vi o Sandro caindo, entrando, não sei, o Sandro é o que mais entra e sai da sala. Tá certo. Suelen. Eu aqui. A outra que também, coitada, fica caindo. Thaísa. Eu. Thaís. Aqui. E o Wellington, que eu vi entrando também. Deve estar sem microfone. Então, pessoal, essa foi a... E eu, sem estar na lista da chamada, Gabriel. Isa, vamos conversar agora no final da aula, tá? Conversei com o Resto, chegou a conversar com ele? Conversei sobre com ele, teu não caso, do conversei. Marcelo. Ah, mais alguém que eu não lembro agora. Eu acho que é a Brenda, pode ser. Isso, a Brenda também. Isso. Tá, vou salvar aqui. Pessoal, agora é dúvidas do trabalho.
Me entreguem, então, com o nome de todos no PowerPoint, uma capinha direita com o nome da disciplina, com o trabalho de vocês, e o nome da disciplina e o nome do grupo, e o restante das questões feitas, tá? Até às 19 de quinta-feira, dia 30. Ok. Gabriel, Ok, pode deixar. Desculpa. Quem Professor, falou? Oi. eu, Andréia. Pode falar, Andréia. Eu não participei da aula semana passada. Todos os trabalhos, 4 trabalhos, eu fiz e já enviei. É para colocar todos num PowerPoint? Isso, André. Bota numa apresentação PowerPoint, eles dentro, tá? André, Oi. eu mandei o vídeo da aula passada, tu viu? Eu tentei ver, professor, mas ele está com erro. Não sei se os outros colegas tentaram. Tem um X e não abre nada. Tenta ali agora, que eu vou abrir aqui. Tenta ali agora. Deixa eu abrir aqui meu YouTube. Tô quase virando um YouTuber. Tanto vídeo ruim na internet. Vamos ver aqui. E eu fiz a minha primeira aula. Eu passei para o lado de vocês. Fiz minha primeira aula online. Eu já tinha feito reuniões online, né, para os treinamentos que a gente está fazendo. Entre os professores, isso aí a gente fez vários já. Nem aguento mais. Tá tipo agora aquelas coisas do Porta dos Fundos, assim, reuniões, tipo, os caras sem camisa quase, assim. E aí fiz a primeira aula. E trancava muito o áudio do professor, era lá de Porto Alegre, era da URGS, mas tava terrível a aula, assim, e trancando muito. Tomara que vocês não estejam passando pelo que eu passei. E aí a professora Luana, tá fazendo a disciplina comigo também. E aí eu tava relatando a experiência que ia estar do outro lado agora, tendo que assistir a aula dessa forma, que ele tava falando que ele tava achando muito engraçado, que como a internet dele tava ruim, a aula foi feita com todo mundo com o vídeo aberto. Não foi só com... E, aliás, a gente fechava o áudio para não dar interferência, né? Mas todo mundo tava com o vídeo aberto. E ele tava achando engraçado que... E não era pela plataforma Teams, era outra, era da própria URGS. E aí ele tava achando muito engraçado que congelou as caras de diversos alunos, por exemplo, a minha. E aí ele falou que tava achando muito engraçado o jeito, o gesto que ficou congelado, assim. E daí eu falei, olha, eu não consigo ver isso, porque os meus alunos não ligam o vídeo, então eu nem vejo eles. Eu só até tô fazendo a presença para ouvir a voz deles, porque eu nem sei se eles ligaram o computador e saíram, brincando, né? Porque eu sei que vocês estão todos aí. Era pra falar agora. Será mesmo? Gabriel, qual sessão que tá? Eu tô com a 3 aberta. Hã? A sessão, eu tô com a sessão 3, aula 1, né? A unidade 3, aula 1, é isso? Planejamento Urbano e Regional, aula 3. Tu botou na unidade 1, tu botou o contrário. Tá. Então, peraí. Então. Eu vou mandar agora no... Andréia, tu tá no grupo, né? Sim, tô no grupo. Acabei de colocar. Tá, mas se tá no 1, eu posso ver, só que na onde eu procurei não tava, e tem um X que não abre o vídeo da aula, né? Eu vou conferir, tá, André? Eu vou ter que conferir isso. Peço desculpa, eu vou conferir agora, checar esses links. Eu vou botar agora de novo todos no grupo ali, peraí, deixa eu achar o link aqui. Ué? Eu fiz todos os trabalhos, só quero saber daí, se para colocar todos, eu acho que vai ficar enorme os slides, porque os trabalhos foram bem grandes. Então pode colocar em mais slides separado, mas me manda eles juntos no mesmo e-mail, tá, Andréia? Que aí eu agrupo eles numa pasta única, tá? Tá, que eu tinha mandado A gente pode fazer a gente pode fazer um arquivo para cada um, uma apresentação para cada trabalho. Será que não fica melhor? Ótimo, fica ótimo.
A gente montou tudo num só. Não ficou muita coisa. Muito. Depois eu vou ver com outro grupo, a gente vai ter que juntar num só. Tá perfeito, Isa, se tu juntou num só. Deixa eu só, eu tô pegando as aulas aqui pra mandar pra Andréia. Minha internet tá ruim. Pra eu falar da internet ruim, deixa eu ver aqui seus vídeos. Ih, mandei a coisa errada. Pronto, pessoal. Botei lá no grupo. Inclusive, eu escutei uma mensagem engraçada da André. Acho que não era pra mim. Mandei no grupo errado. Tudo bem. Aí eu tava contando, que eu parei pra conferir lá os vídeos. Eu tava contando que a professora Luana, vou parar a gravação aqui pra poder contar essa parte.